Olá, amiga. Olá, amigo. Que as bênçãos de Jesus sejam conosco em toda parte, iluminando a nossa razão, enobrecendo o nosso sentimento e encaminhando os nossos passos para a luz, para a paz, para o bem, de modo que onde estejamos, que nós possamos ser instrumentos do alto, na medida da nossa capacidade em assimilarmos todo esse manancial que os benfeitores têm nos legado através dos ensinamentos dos bons espíritos, do Cristo, nosso Mestre e Senhor, e essa compreensão que só a doutrina nos oferece de Deus, nosso Criador, compreensão essa que altera todo o nosso modo de ver a vida, de se relacionar, de se sentir enquanto criatura. Hoje nós vamos meditar em uma parábola que faz parte de um trio que está no Evangelho de Lucas. Ali, em determinado momento, do capítulo 15 do Evangelho, temos o evangelista apresentando a ovelha desgarrada, a dracma perdida e aquela que seria a parábola das parábolas, o filho pródigo. Vinícius dá nome a este capítulo de A Dracma Perdida. É literalmente o nome da parábola que Jesus narrou. E o que vamos ver ao longo das contribuições que sempre trazemos de outros autores que fortalecem o pensamento de Vinícius e nos ajudam cada vez mais a penetrarmos na essência do Evangelho, como também na essência da doutrina, das nossas reflexões também, parcas, porém alguma coisa que a gente deseje favorecer o entendimento daqueles que nos escutam, você que nos assiste. Vamos perceber que Vinícius traz uma reflexão bem original, diferente até peculiar, a respeito dessa parábola. Vai ser preciso que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para entendermos no ponto que ele quer tocar. E como já falamos outra vez, ele não tem a pretensão de esgotar o assunto, de dizer que só este entendimento é o único correto a respeito do texto evangélico que ele disserta, de um ponto doutrinário que ele apresenta, não. Mas nas suas crônicas, nas suas falas, até talvez nos seus contos, ele traz sempre um ponto a mais. Um ponto de iluminação, um ponto de reflexão, um contributo a vermos de visão mais ampla aquilo que chega até a nossa mente para meditação. Vejamos. Primeiro ele traz a passagem bíblica, a perícope. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não a procura diligentemente até achá-la? Quando a tiver achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Regozijai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Assim digo-vos, há grande júbilo entre os anjos de Deus por um pecador que se arrepende. São os versículos 8 a 10 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Então nós temos 3 versículos em que essa parábola é para nós apresentada. Vemos especialmente no versículo 10 o que ela quer nos dizer. É uma parábola de retorno, de volta, de encontro, de autoencontro, de regresso para a senda do bem, a prática das leis divinas, a vivência do amor. Para aquele ser que estava desviado, que estava perdido, que estava distraído, é o despertar. É então voltar-se para a luz, para a fonte criadora, para Deus, para o Pai.
mas é também um voltar para dentro de si mesmo e reconhecer a sua essência, que estava talvez esquecida. Então, permeia essa parte bíblica, como também os textos de Vinícius, vários verbos. Porque aqui nós temos ações definidas, ações específicas, e cada ação externa que essa mulher produz na varrição, na busca da dracma, é para nós um movimento interno, um movimento espiritual, que é coerente com o nosso processo de evolução, de progresso, de ascensão. Vamos lembrar, por exemplo, o que diz o professor Pastorino. Ele diz que o fato mais corriqueiro tem sempre uma lição a ensinar-nos. Porque Jesus tirava lição profunda de uma mulher varrendo a casa, a sala, para procurar uma moeda. Nós dificilmente temos a condição, no dia a dia, de dedicar a atenção plena um fato desse que seria, para nós todos em geral, praticamente considerado como banal. Mais que banal, automático. E não extrairíamos dali o que o momento pode nos ofertar de ensino. Mas Jesus não. Jesus percebe, instrui, ilustra e deixa para a posteridade a riqueza que tem por trás daquele gesto. O fato, diz o professor Pastorino, mais corriqueiro tem sempre uma lição a ensinar-nos, desde que tenhamos capacidade de ver. Milhões de homens observam milhões de maçãs a cair de seus galhos. E, no entanto, desse fato banal, Newton deduziu a lei da gravitação universal. Assim, do sumiço de pequena moeda entre o desamanho de um lar, traz-nos o mestre o ensinamento sutil do que ocorre conosco. O ensinamento sutil do que ocorre conosco. Então, ali onde temos moeda, temos vassoura, temos a casa, temos uma mulher utilizando de luz, vamos perceber simbolismo totalmente conectado à vida espiritual, ao desenvolvimento do espírito. Ou como Vinícius costuma nos trazer, a educação do espírito. A educação do espírito. O que não eram as parábolas de Jesus, senão nos educar espiritualmente. Nos educar para o reino dos céus, para o reino de Deus. Para compreendermos a instalação do reino na terra e colaborarmos com essa instalação. E é de fato a questão prioritária dessa instalação dentro de cada um de nós, em nosso coração. É por dentro de cada um que esse reino vai começando e vai se sedimentando. Se fortalece a tal ponto que extravasa e alcança o meio em que nós estamos inseridos. E irradiando por energias até então talvez para nós novas, mas que vão agora se tornando habituais, alcançando os corações que convivem conosco. E energeticamente, mentalmente, sentimentalmente, emocionalmente, vamos alterando todo o contexto do qual nós fazemos parte. E não poderia ser diferente se, vazando do nosso coração sentimentos cada vez mais nobres, virtudes que já começamos agora conscientemente trabalhar, só poderia ser, fora do coração, o primeiro ambiente a ser alcançado, o lar, o nosso lar. Vai dizer então Vinícius, a parábola supra faz parte da tríade parabólica onde figura, a seu lado, a do filho pródigo e a da ovelha tresmalhada. Vinícius nunca tem a soberba de querer dizer o que a passagem evangélica representa, como nós já dissemos. E através desses ângulos é que a gente percebe que há sempre uma necessidade de nós estudarmos continuamente as Escrituras, as cartas de Paulo, as demais cartas que encontramos no cânone,
os evangelhos, o livro do Apocalipse, até mesmo os apócrifos, para fazermos ali comparações, entendermos aquela época, o contexto cultural, a geografia, a profundidade de cada símbolo, por que aquele símbolo, por que aquela figura. Porque ali a gente vai perceber que se era uma dracma que representava, tinha o mesmo valor de um denário, que era o salário de um dia, o que isso para nós significa hoje? Para nós não corrermos o risco de simplesmente dizermos, ela varria em busca de uma moeda que tinha o valor de um dia de trabalho. Mas será que um dia de trabalho naquela época tinha o mesmo valor que um dia de trabalho hoje para nós? Uma moeda, o que representa para nós hoje em dia? Vamos vendo com Vinícius a representação disso interiormente, no que nos toca, cada reflexão que ele nos traz. Todas essas parábolas que compõem o trio, a da ovelha desgarrada, a da dracma perdida, a do filho pródigo, encerram o mesmo ensinamento. Há um fundo comum entre elas. Revelam o mesmo axioma inconteste que o Espiritismo vem rememorar. A unidade do destino. Como assim? Essas parábolas nos fazem vislumbrar esta verdade da mais subida importância, diz Vinícius, que é a justiça de Deus, sendo ela misericórdia, e a sua misericórdia sendo justiça. A justiça de Deus é misericórdia, e a sua misericórdia é justiça. Sua justiça é misericórdia porque naqueles erros nossos que surgem da nossa ignorância, da nossa falta de compreensão, ainda da nossa infantilidade na senda evolutiva, essa justiça transparece como misericórdia porque ameniza os efeitos daquela ação nossa que talvez foi triste, talvez foi distorcida, foi de fato errada. Mas a misericórdia também é justa, porque agora já maduros em muitos aspectos, errando repetidamente em determinadas situações, em determinadas áreas da vida, em nossas relações, surge a misericórdia em forma de justiça para nos frear, para nos conter, de tal maneira que o estrago não seja maior. É como diz Emmanuel, vai surgindo a justiça em forma de misericórdia através do alvará daqueles que ainda erram por ignorância, erram por não saber, erram por desconhecer. Mas a misericórdia também vai surgindo em forma de justiça nas algemas daqueles que erram conscientemente. Detém talvez uma cota de inteligência admirável, mas o coração ressequido, o coração ainda devotado às práticas malévolas, à destruição que o orgulho convida, que o egoísmo incita, e por isso surgem aqueles machucados, aqueles atentados, aquelas feridas muito bem articuladas, muito bem planejadas, muito bem urdidas, que naturalmente, como acabam fazendo com que criaturas caiam nessas armadilhas, também este ser provocador de sofrimento, mais cedo ou mais tarde, colherá por devidas limitações, as quais ele mesmo buscou, pela lei de causa e efeito, a misericórdia justa, para que ele não venha a se complicar mais, porque ele pensa que está prejudicando o outro, com cálculos frios, sabendo o quanto ele vai arcar com aquilo perante a justiça divina. Ele sabe que existe a lei de causa e efeito. Ele sabe que aquilo vai lhe resultar em dor, em mais mal, mal no sentido aqui de que vai doer, de que vai sofrer, mas ele ainda arrisca, ele ainda opta pelo ódio. No entanto, mais cedo ou mais tarde, ele entende a lição, que nem calculado, nem friamente, nem impulsivamente, o mal nunca deve ser opção. O mal merece ser estudado para não ser repetido. Mas mais estudado ainda deve ser o bem,
para ser vivido, para ser praticado, para ser adotado. O bem ainda é novidade, mas não é tanto assim. Mas o amor precisa ser sentido. E só é possível ser sentido se for trazido para a nossa esfera pessoal. Para o nosso corpo, então, entender o que é essa energia. Para o nosso perispírito gravar, de fato, o que é essa nova maneira de viver, de visualizar, de respirar. Para o nosso espírito, então, vibrar num pouquinho mais elevado, numa faixa mais alta. É possível. Exige esforço. Talvez seja desafiador, mas não é impossível. Jesus dizia que a porta era estreita. Ele nunca disse que a porta era impossível de ser passada, que ela era totalmente trancada, que não havia chave que a abrisse. Disse que era estreita. Então há possibilidade e é inevitável que nós passaremos por ela. Voltando a Vinícius, ao homem é difícil apreender perfeitamente este acerto, esta assertiva, de que a justiça de Deus é misericórdia e a sua misericórdia é justiça. É para nós todos realmente sempre interessante as descobertas que fazemos pelas meditações, pela aprendizagem, a respeito dos mecanismos da pedagogia divina em ação na nossa vida para que nós cada vez mais alcancemos Deus no caminho da purificação, no caminho da prática do bem que vai nos libertar de toda essa vivência secular, milenar, devotada talvez a patamares mais baixos da existência. Por isso, muito ainda erramos por desconhecimento da lei de causa e efeito. Muito ainda a gente carrega no nosso coração por não entender de maneira mais consciente, de forma mais adequada, como é que se dá a justiça de Deus e sua misericórdia. Como funcionam as leis morais que, como vemos exatamente na primeira parte ali do terceiro livro de O Livro dos Espíritos, as leis morais, são leis para a nossa felicidade. Porque toda vez que o ser humano escuta a palavra lei, ele já pensa em obrigação. Que não seguida, que não cumprida, leva à punição. E, no entanto, está muito claro ali no início da meditação a respeito das leis, por Kardec e os Espíritos, que o fim, a finalidade é a felicidade. E não poderia ser de outra maneira. Deus quer a nossa felicidade. Ele quer espíritos saudáveis, saudáveis no sentido integral do ser. Um espírito saudável, com a mente sadia, com o corpo são. Faz parte até da aquisição dessa saúde as doenças, para que nos recobrem a consciência, então o retorno ao caminho do bem e do amor. Seja esse retorno através dos resgates de situações infelizes cometidas no passado, desta vida ou de outras, ou mesmo no testemunho daquilo que a gente fala, já tendo aprendido, mas que, como dizem os Espíritos, mais cedo ou mais tarde é hora de dar testemunho daquilo que a gente assimilou. A teoria pede prática. E aí vem a prova. Nem só de expiação é feita a vida, temos as provas também. Temos as missões, micro, macro missões. Assim, vão se dando as nossas experiências existenciais, o nosso encaminhamento para Deus e a nossa compreensão cada vez maior e melhor das leis divinas. Seguindo Vinícius, tais predicados para a maioria são entre si incompatíveis. Quando um deles atua, o outro permanece inerte. Então, o ser humano, ele deduz que, em geral, justiça e misericórdia não podem andar juntas. Quando há justiça, não deve haver misericórdia. Quando há misericórdia, então não há justiça. Fica até num parecer que se há uma e há outra, ambas ficam fracas. E disso surgem entendimentos perfeitamente errôneos, que o espírita, em geral, não vai defender. Os próprios espíritos orientam isso desde a obra magna, que é o Livro dos Espíritos. Um exemplo é a pena de morte. A pena de morte, por muitos, é vista como
a justiça sendo realizada. Ali nós temos 0% de misericórdia. Então é uma justiça 100%? Não é. Porque no catálogo de opções de recuperação de uma criatura, nunca se cogita da morte. Jesus nunca colocou a morte como opção de redenção, como alternativa para que uma criatura se melhore, se transforme, se converta. Então, não deverá partir de nós essa maneira de se corrigir, se é que nós podemos dizer que é uma forma de se corrigir. Pelo contrário, só agrava a situação. Situação complexa para todos ali que estão envolvidos. Não há ali uma justiça justa e muito menos a misericórdia. Então, erram aqueles que pensam que estão sendo justos em atuar dessa maneira. Da mesma forma, a misericórdia não é aquela situação em que o ser age perante o outro se oferecendo como o alimento na boca da fera esfomeada. Não. Até a ovelha sendo enviada ao meio de lobos, como Jesus nos apresentou, tem ali um motivo, tem ali um porquê, tem ali um como ir. Não é simplesmente se entregar em algo que a gente sabe como vai acabar. Não é ser o prato para aquele que nos vê como alimento. A misericórdia, antes de tudo, é não se rebaixar ao ponto de vingança. Essa é a misericórdia. Fomos feridos, fomos machucados, fomos diminuídos. Mas seria desconhecer a justiça e a misericórdia se entrássemos na faixa de sintonia daquele que perniciosamente nos machucou e revidássemos na mesma moeda, ou como é de costume, talvez de maneira mais ainda forte, intensa, poderosa. A misericórdia, então, surge na forma da justiça quando perdoa, quando cede, quando entende. Não significa que a criatura não vai sofrer, não vai enfrentar conflitos dentro de si, não vai chorar, não vai se enraivecer. O que acontece é que na esfera do comportamento não será a impulsividade que vai ditar. A raiva pode surgir por dentro, mas a agressão não virá por fora. E aí então a misericórdia começará a mostrar a sua face nas nossas atitudes. De fato, é assim que os homens procedem, diz Vinícius, quando supõem fazer justiça ou usar de misericórdia. Vai seguindo ele, em Deus, justiça e misericórdia se identificam, agem concomitantemente, ao mesmo tempo sem nenhuma incompatibilidade, embebendo-se uma na outra. Vejamos lá na questão 993 do Livro dos Espíritos para acrescentar um pouquinho mais às nossas reflexões. Já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem, e é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido do mal em anterior existência. Então, cada um de nós, estando num ponto da senda evolutiva, vamos compreendendo que há sempre gente vindo por trás e há sempre gente na nossa frente. Isso não faz de nós a sensação de que somos melhores ou piores do que ninguém, até porque progredir não é se comparar, mas é da nossa obrigação buscarmos aqueles que se firmaram na paz, na luz, no entendimento de que é unidos que crescemos, e ali se tornaram modelos, se tornaram exemplos, dos quais nós temos na Terra Jesus, o maior, o tipo mais perfeito, guia e modelo. Mas como não ver também, no lado ocidental do planeta, um Francisco de Assis, um Paulo de Tarso, em Maria Madalena, em Pedro, para citarmos aqueles ali que seguiram Jesus no clima da fé religiosa, no início do cristianismo, na divulgação da Boa Nova,
mas quantos também na ciência, na filosofia, em toda parte, porque viveram a ética, pregaram a boa moral, estavam sintonizados com Cristo. Como também no Oriente, inúmeros professores ao longo dos milênios trazendo para nós ensinamentos eternos para alcançarmos situações melhores na nossa vida. Para afirmar esta asserção, diz Vinícius, em nosso espírito, que asserção é essa? De que Deus é justo e é misericordioso, e para isso o espírito vai entendendo ao longo de suas vidas, de suas encarnações, vida é uma só, mas ao longo de suas encarnações, como vimos na questão 993, para afirmar esta asserção em nosso espírito, basta considerarmos que não pode haver conflito entre as virtudes. Todas as virtudes são modalidades de uma só virtude, que é o amor. Elas se completam em seus aspectos multiformes. A divergência e divergência irredutível verifica-se entre as virtudes e o vício, o bem e o mal, a luz e as trevas. Então, se um ser há de ser justo, ele tem que também ali já começar a comungar com a misericórdia. Como também vai surgir nele a humildade, a coragem e tantas outras virtudes que juntas vão formatando a sua caminhada rumo ao melhor, o seu crescimento pessoal. Vejam que naquele caso que nós demos de exemplo, a pena de morte, nós já não assimilamos essa associação. O nosso raciocínio mostra claramente que há uma coisa estranha naquele modo de agir. Porque a misericórdia passou longe, mas houve uma justiça que falsamente foi entendida como perfeita. Foi executado, foi extirpado o mal pela raiz. Mas se houve essa justiça e não houve a misericórdia, tem algo cheirando mal. Há algo de errado ali. Porque se a misericórdia não se apresentou junto à justiça, também certamente não apresentaram-se a compaixão, a empatia, a compreensão, a temperança, enfim, todas as outras virtudes que juntas é que vão nos possibilitar um equilíbrio. Pelo contrário, ali vimos conflito. E conflito só surge entre virtude e vício, bem e mal, luz e trevas. Bom, mas nós lá no início falamos a respeito da dracma. Onde vem a mulher varrendo a casa até aqui? Onde Vinícius quer nos levar com essas meditações? Ele está chegando ao coração do texto. A unidade do destino resulta da unidade entre a justiça e a misericórdia divinas. O justo foi pecador. O pecador será justo. O justo foi pecador. O pecador será justo. Vinícius, como que vai mostrando agora, para nos inserir na ideia da parábola, que há ali presença de justiça e presença de misericórdia. Talvez aquela mulher represente para nós Deus. Aqui, em específico neste texto, ele remete até à mulher mesmo, ao espírito encarnado na polaridade feminina, se podemos assim dizer. Mas ele extravasa um pouquinho e nos coloca, nós todos, na visão desta mulher varrendo a casa. E o interesse nosso, é claro, voltado para a moeda que nós perdemos. Em geral, a gente não gosta de perder aquilo que tem valor. Então, a gente já consegue se colocar bem ali no lugar dela. O que ele vai fazer conosco é entender um pouquinho melhor o porquê que a gente está procurando, o que estamos buscando e qual é o fim disso. Daí, diz ele, porque há grande júbilo entre os anjos justos por um pecador que se arrepende. Lembram-se? É o versículo 10. É o último da parábola. Vamos voltar lá. Assim digo-vos, há grande júbilo entre os anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Coloquemos aqui então mais duas palavrinhas para nos ajudar no entendimento. Pecado, que seria para nós o desvio, o descuido, o distraimento do alvo,
qual é o nosso alvo? É o reino de Deus, é o reino dos céus, é a comunhão com o bem, é a prática das leis divinas, é tudo quanto nos conecta com o Cristo, com Deus, com o bem, que nos equilibra, que nos liberta da tentação, que nos fortifica perante o mal. O desviar seria o pecado. Então, nós temos a volta para o caminho do bem. E aquele que volta, ele entende por que está voltando. E esse entendimento surge daquele primeiro passo, como conhecemos, como está lá no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, o arrependimento. Dito, diz Vinícius, isto sobre a ideia central da parábola vertente, analisemos-la através dos pormenores de sua urdidura. Já dissemos que Jesus formulou 3 parábolas, colimando o mesmo objetivo. Todavia, estudando-as separadamente, vamos descobrir ensinos diversos, que, a par da ideia central, como nessa trilogia, aparecem como acessórios muito preciosos. No caso aqui, podemos dizer que a dracma representa um valor espiritual esquecido. Como ela é uma moeda representa para nós algo de valor, é um símbolo universal de valor. Seja aqui, seja do outro lado do mundo, uma moeda vai significar valor, dinheiro, que compra algo, que pode nos dar algo, que representa então valor universal. No contexto espiritual, o que seria a representação desse valor universal? Seria a alma. Poderia ser a alma que todos nós somos. Esse despertar espiritual que todos nós buscamos. É o tesouro interno que cada um possui. As virtudes que buscamos desenvolver na educação de nosso espírito, que todos vamos desenvolver inevitavelmente. Voltando lá na questão 993 do Livro dos Espíritos, vai depender somente do tempo que a gente quer, do tempo que a gente dedica. Mas todos vamos desenvolver. Agora, o que vai acontecer ao longo deste tempo, cada um vai reconhecer, vai descobrir, vai perceber, por aquilo que priorizou, por aquilo que escolheu, por onde dedicou, conforme diz o Evangelho, onde estiver o seu tesouro, estará teu coração. Mas que se pode, muitas vezes, nós nos perdemos nas distrações do mundo. E perder uma dracma, então, significaria perder o contato com a parte de si mesmo. Uma qualidade divina esquecida, uma chama em nós que está temporariamente apagada, uma virtude que nós estamos negligenciando, persistindo talvez na rebeldia, na teimosia, que é o achar que sempre fui assim, então vou pelo menos continuar assim mais um tempo, entendendo que progredir é muito difícil e por ser difícil então não compensa nem sequer começar, ou achar que tudo aquilo que nós estamos empregando para a melhoria de nosso espírito vai demorar a dar resultado. Não demora, não demora. O que demora é a satisfação de nossas expectativas. Como, em geral, a gente vive numa sociedade que exige muito desempenho, nós colocamos também as metas espirituais num patamar elevadíssimo. Então, para amanhã, a gente quer alguma coisa que talvez exija de nós milênios. E não é assim. Mas se eu começar a meditar, a praticar, a desenvolver, a trabalhar meu coração, amanhã eu já vejo mudança em mim que hoje talvez era impensável. E para quem está parado, levantar já é um progresso muito grande. E assim nós começamos. Se eu busco a mim mesmo como parâmetro, considerando que hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, como os espíritos ensinam na codificação, para que desespero e pressa? Não é competição, porque não dá para competir comigo mesmo. Com o outro, muito menos, cada um tem a sua caminhada. O que nós fazemos é nos ampararmos, nos auxiliarmos. Logo, antes do desespero, antes da agonia, antes da aflição, constância, persistência, perseverança. Começou? Vai. Que aí mais importante que a velocidade é a direção.
uma vez que nós já sabemos o rumo e o rumo Cristo nos aponta, sigamos. E naturalmente vão surgindo pelos caminhos as frutas das flores que nós já conseguimos desabrochar. Todavia, então diz ele, estudando-as separadamente, as parábolas, vamos descobrir ensinos diversos que, a par da ideia central comum nessa trilogia, aparecem como acessórios muito preciosos. A personagem em destaque nesse apólogo é a mulher dona de casa. Pode que a mulher, esse sagrado feminino, represente para nós também alma, intuição e cuidado. Se falamos das coisas do espírito, falamos realmente da alma. A alma, dizem os espíritos para nós, é o espírito encarnado, mas entendamos aqui num contexto em que representa o nosso ser essencial. E Jesus não escolhe a figura feminina por acaso, porque a mulher, ela representa também um princípio de recepção, de intuição, de cuidado, de organização, no caso a organização da casa, e sendo essa casa para nós a casa mental, talvez, a organização da vida. A vida é o espelho da mente. A vida espiritual é a vida moral, é a vida mental. Nós nos deparamos por fora aquilo que nós carregamos por dentro. Há um livro de André Luiz que se chama Respostas da Vida. É de uma psicologia tal que deveria ser, para nós todos, frequentemente ali buscada uma frase e meditada. Ele tem capítulos, cada capítulo tem ali o seu título, mas uma frase serve para a gente meditar ao longo de todo o dia. Nós temos, obviamente, inúmeras outras obras de vários benfeitores e benfeitoras, mas essa também fica aqui como sugestão para não deixarmos passar batido. O espírita muitas vezes ele tem tanta oportunidade, tanta opção à sua frente de leitura, de estudo, de meditação, que a gente corre o risco de cair numa cilada que a sociedade atual nos apresenta, que é um consumismo que nos deixa até atarantados. Assim como alguém que chega numa praça de alimentação de um shopping, por exemplo, e vê tantas opções para comer que no fim acaba indo no trivial, no rotineiro, no de costume, porque a própria ciência mostra para nós que é mais fácil escolher entre A e B do que entre A e Z, nós também muitas vezes ficamos fadigados de ver tanto recurso para o nosso crescimento e não saber por onde começar. Começar, a gente começa pelo começo, o Evangelho e as obras de Kardec. E vamos nos desenvolvendo conforme as obras e o nosso entendimento. Por vezes vemos, queridos irmãos, queridas irmãs, dizendo e convidando a ler uma mensagem de Emmanuel por dia. Um exemplo, da coleção Fonte Viva. Pão Nosso, O Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva, enfim. É muito rico nós lermos uma mensagem de Emmanuel por dia, desde que eu tenha condição de lê-la e assimilá-la e começar a vivenciá-la. Porque se eu fizer dela uma nutrição, como a do almoço, que hoje almoçando eu já não sei o que eu almocei ontem, é meio que perdido o esforço que eu estou fazendo. Eu não perco, na verdade ganho, quando eu medito mais que um dia naquela mensagem que me surgiu. Me enriquece, torna-se prático, torna-se eficaz. O que o mundo pede para nós hoje em dia é sermos eficazes na mensagem que nós pregamos. Então, ler uma mensagem por dia não faz muito sentido se eu não praticar cada dia aquela mensagem que assimilei. Lê-la de manhã e esquecê-la na hora do almoço já não vai me ser útil nas situações relacionais que o cotidiano vai me apresentar. Mas se eu já venho ali talvez um dia, 2 dias meditando, vão chegando as inspirações, entendimentos que eu ainda não tinha percebido, ângulos que eu não tinha, por superficialidade, por rapidez, dedicado um pouco mais de atenção. E a mensagem como um todo vai fazendo sentido, e aí faz sentido também, então, o que o benfeitor quer dizer para que a minha vida possa se ajustar àquilo que ele me convida a exercer na sintonia com o Cristo. Então, a personagem em destaque, diz Vinícius, neste apólogo é a mulher dona de casa.
Ela perde uma dracma das 10 que tinha em mãos. Incomoda-se, aflige seriamente com o sucedido, procurando sanar o mal de que se reconhece culpada. Rebusca diligentemente os escaninhos, remove os trastes que guarnecem os aposentos, até que encontra a moeda desaparecida. Rejubila-se com o resultado de suas pesquisas e, dando expansão à sua grande alegria, comunica o fato às vizinhas para que participem do seu justo contentamento. Olha só. Lá no livro Em Busca da Verdade, que faz parte da série psicológica, Joana de Ângeles diz assim, que as parábolas a respeito da ovelha que se perde, assim como da dracma que desaparece, dizem respeito ao ter, convidando ao encontro para o equilíbrio da posse, a que se dá extremada importância na vida social. Aqui, perante o ter, nós já percebemos que essa alma deu um passo à frente, porque ela segue uma sequência racional. Primeiro, ela usa da luz, olha só, acende a candeia, depois ela varre a casa e vai procurar até achar. Imaginemos a nossa casa interna, a nossa casa interior. Não dá para eu começar a varrer no escuro. O que significa o varrer? O limpar. Eu tenho que tirar as tralhas para que então eu descubra aquilo que existe de valor em mim. Isso é o que nós entendemos da essência da parábola. Vamos varrer aquilo que eu fui abraçando sem necessidade ao longo da caminhada, os tormentos voluntários, como nos diz Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então mais esclarecidos de encontro à essência, ao encontro da essência. Mas o movimento primordial foi acender a candeia, fazer luz. O que nos faz luz? Aquilo que nos conscientiza do que nós estamos procurando. Porque a primeira coisa é preciso saber o que é que eu estou procurando. E naquela busca, naquela procura, eu elimino ao redor tudo aquilo que não faz sentido. Naquela faxina, eu descubro coisas que estavam ali guardadas há muito tempo, incomodando, ocupando espaço no coração, no sentimento, nos pensamentos, totalmente sem necessidade. Mas à medida então que a gente vai colocando o lixo para fora, porque não adianta também varrer a casa e deixar o lixo lá dentro, tem que colocar para fora. Para fora não é também despejar em cima do outro. Para fora é transmutar, é converter, é modificar, é sublimar. Não é reprimir, não é fingir, não é varrer para debaixo do tapete. É perceber o que se tem e o que se tem que vale e aquilo que não vale. Para então, que é o mais belo, talvez, convidar a todos e comemorar. Aqui há um contraponto muito forte com outro personagem que nós já vimos na parábola do rico insensato. Em determinado momento, aquele homem que tinha celeiros, derrubou celeiros, fez maiores, guardou ali toda a sua colheita e disse: quão rico eu sou, agora eu digo para mim mesmo, descanse, coma, beba, alegre-se. E, no entanto, veio aquele chamado louco, essa noite pedirão a sua alma. Que diferença daquele homem que, sozinho, no meio do seu egoísmo, porque quem fez foram os outros para ele. Quem colheu, quem derrubou o celeiro, quem levantou outros maiores, foram outros, mas não eram amigos. Porque na hora de divertir-se, de descansar, é ele que diz para ele mesmo, não havia ninguém ao seu redor. A solidão é que fazia parte do seu momento, porque o egoísmo só permitia isso, não a divisão, não a partilha. E a mulher da parábola não, como ela já está no movimento de contato com a essência, já está buscando a verdade, ela chama as amigas e as vizinhas para compartilhar com ela. Rejubila-se com o resultado de suas pesquisas
e, dando expansão à sua grande alegria, comunica o fato às vizinhas para que participem do seu justo contentamento. Ora, continua Vinícius, por que Jesus usou dessa semelhança? Por que comparou o zelo divino na salvação das almas com o zelo da mulher na função da economia do lar? Naturalmente, porque essa é a missão da mulher no seio da sociedade. E aqui é onde, lá no início, nós dissemos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Vinícius jamais vai dizer que o local da mulher é só dentro de casa. Não é isso que ele está dizendo. Não é. Tanto que mais à frente ele desenvolve o texto e fica muito claro. Mas ele diz muito mais do que isso, e uma percepção que talvez não tenhamos captado em momento nenhum ainda na nossa caminhada. A missão da mulher dentro de casa, como também há a missão do homem. E mais do que a missão da paternidade ou da maternidade, mas aqueles papéis indispensáveis na vida de nós todos, uma vez que nós entramos em contato com a carne e voltamos à crosta da terra. Da maneira como se desempenha desse papel depende a tranquilidade e o bem-estar da família. Porque por trás de uma mulher, por trás de um homem, por trás da família, nós temos algo que se chama lar, a célula fundamental da sociedade, laboratório de almas, escola dos espíritos, mas também onde toda melhoria deve iniciar e deve permanecer, para que espelhe na sociedade e faça então dessa sociedade uma grande família. Mais ainda, resulta do seu zelo no cumprimento dos deveres domésticos, a estabilidade e a segurança social, porque numa casa onde todo mundo quer ter direito e ninguém lembra dos seus deveres, não há paz, não há sossego, não há tranquilidade. Saber gastar é tão importante como saber ganhar, diz Vinícius. Se são necessários certos requisitos e predicados para ganhar, outros não menos importantes são precisos para aplicar o que foi ganho. O desequilíbrio das finanças domésticas, fonte de desventuras e até do esfacelamento de muitos lares, tem origem muitas vezes no descaso ou na má aplicação dada pela mulher às receitas de que pode dispor. Tanto da mulher quanto do homem, mas dessa alma que nos caminhos da intuição fica mais cuidada, mais zelosa do que é de verdade e deve ser preservado. Porque se tem valor, a gente não deixa de qualquer jeito. A gente ama, a gente cuida, mas compartilha, convida os demais e reparte. E uma vez perdida, vai atrás para procurar. Enquanto não procura, enquanto não acha, não sossega. No caso dela, era uma dracma, era um denário. Qual é o valor para cada um de nós que enfim comove a gente a ponto de se levantar, de se mover e ir atrás para buscar? Cada um de nós tem um determinado valor que consideramos útil, necessário, para corrermos atrás, para movimentarmos, como temos aquele que dissemos, não, isso deixa, isso passa, isso não serve. Essa mensuração é que precisa ser avaliada na economia da alma, nas finanças do espírito, vamos dizer assim. Porque aquilo que a gente considera como migalha, talvez é uma pepita de luz na nossa progressão. Aquilo que ilumina o nosso passo, que dá firmeza às nossas pernas, ao nosso andar. É um sorriso que, retribuído com gratidão, conquistamos uma amizade. É uma lágrima que, se não escondida, mas sentida, mostra para nós uma ferida que por muito tempo foi abafada, foi escondida dentro de nós e que está pedindo para ser trabalhada. É uma enfermidade que, somatizada, é uma complicação da alma, que não precisava ter chegado a tanto, mas uma vez chegada, está clamando para reflexão a respeito de algum ponto nosso que está ainda a ver, pequenas coisas que nos levam a grandes mudanças. Qual a mulher, pergunta Jesus, que tendo 10 dracmas e perdendo uma, não faz tudo o que pode para encontrá-la? Essa interpretação, essa interpelação, dá lugar a considerar-se como anormal a mulher que não denota naturalmente aquele ardor e aquele zelo
no desempenho de sua missão de mantenedora do equilíbrio financeiro do lar. É a falta de ardor, é a falta de fervor, é a falta de zelo daquele que, distraído, esquece-se de sua essência espiritual, que, envolvido com as coisas da matéria, se descuida das coisas do espírito. E então, desapegado da verdade, se apega àquilo que é transitório, esquecendo-se de que nada daquilo é eterno. E porque uma hora ou outra vai passar, o sofrimento vai chegar. Porque se tornou escravo do transitório, enquanto deveria dominar todos os recursos à mão para o seu próprio aperfeiçoamento. Finaliza ele então dizendo: exemplifiquem-se, portanto, neste ensinamento, as mulheres e também os homens. A mulher no sentido de se desobrigar com o devido escrúpulo e critério do elevado cargo que lhe compete na ordem social. Vejam o que Vinícius diz: do elevado cargo que lhes compete na ordem social. Estar em casa, o que se faz em casa, seja o homem ou seja a mulher, não é serviço mínimo, não é servicinho, não é coisa pequena. É ali, naquele aconchego do lar, que os exemplos são gravados nas mentes dos filhos, que as memórias afetivas são registradas para a eternidade, que as lembranças mais cedo ou mais tarde são evocadas para que nós prossigamos na vida e busquemos forças para que, perante os reveses, sigamos olhando para o alto, porque a meta é sempre muito melhor e maior do que conseguimos imaginar por ora. O homem, no que respeita à consideração e ao merecimento em que deve ter o trabalho da mulher, diz Vinícius. Trabalho esse tão ou quiçá mais meritório que o seu, do qual tanto ele se ufana e tanto se orgulha. Será que ainda continua assim? O que será que mudou daquele tempo que Vinícius escreveu esse texto até hoje? O fato é que finalizamos, não poderíamos deixar de finalizar, sem lembrar o capítulo 117 de Pão Nosso, onde Emmanuel comenta no capítulo Em Família, a primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 4, onde o apóstolo diz: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. E apesar dele começar dizendo que a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra, o que nós queremos aqui apresentar é que é imprescindível considerar, contudo, é imprescindível, contudo, examinar, a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar eterno, no lar terreno, porque ali há almas se reunindo para lições eternas. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Mas o destaque, para a nossa conclusão, diz Emmanuel: é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Então, são muitos os ângulos que nós conseguimos, talvez, meditar a respeito desses 3 versículos da parábola da dracma perdida. É a casa mental, que permanentemente deve ser varrida, retirando a tralha e reconhecendo a essência, o valor que está ali por vezes perdido, esquecido, antes de tudo lançando luz e fazendo o gesto da varrição, da limpeza, para voltar aquele valor a nós mesmos, para ter ele de volta em nós, então comemorarmos, rejubilarmos, elevarmos na faixa da alegria com todos aqueles que juntos conosco progridem, se melhoram, mas vemos também a lição ressonando nessa célula da qual nós fazemos parte, nessa célula imediata, o lar, para que ali também façamos sempre com zelo e com ordem o cativar do que é essencial, do que é valoroso, para que, sustentando isso, nunca percamos de vista aquilo que importa para o nosso enriquecimento espiritual coletivo, para o progresso da nossa família humana, de nossa família terrena, de nossa família universal. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre.